tudo bem? Na semana passada, diversas sociedades médicas científicas comemoraram a divulgação do estudo que mostrou a eficácia do corticoide dexametasona em pacientes graves de Covid-19. Esse estudo foi realizado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Mas aqui no Brasil, diversos hospitais já fazem uso de corticoides para tratar pacientes com Covid-19. Para entender melhor essa história e também quanto o Brasil já avançou em estudos, nós convidamos o médico Luciano César Pontes de Azevedo, que é superintendente de ensino do Hospital Sírio-Libanês e também faz parte do grupo Coalizão Covid Brasil. Esse grupo é formado pelos principais hospitais do país para testar potenciais tratamentos contra o novo coronavírus. A entrevista está imperdível e você acompanha agora. Doutor Luciano, muito obrigada pela sua presença aqui no canal Viva Mais, por ter aceitado esse convite, né? Então, a gente começa aí com essa novidade que para muitos tem sido encarado como uma esperança no combate ao coronavírus, que é a dexametasona. Mas qual é a verdade em relação a esse corticoide, né? Como que ele tem sido favorável aí no tratamento dos pacientes com Covid? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês do canal Viva. Na verdade, a gente já utiliza a dexametasona dentro da medicina para muitas outras condições, né, fora do contexto de Covid-19. Então, é um remédio que tem as suas vantagens, por exemplo, é barato, né, não é um remédio caro, é um remédio que já é conhecido há várias décadas, já é usado para doenças de pele, para doenças reumatológicas, né, os corticoides de maneira geral, para doenças das articulações, e que a gente sabe bem o seu perfil, que a gente fala que é o perfil de segurança, ou seja, a gente conhece os efeitos colaterais bem da dexametasona. E já existia uma discussão sobre se a gente poderia usar o corticoide para as infecções virais. Então, antes do Covid, quando você falava de influenza, né, que é a gripe comum, ou você falava de aquelas outros tipos de gripe que vem lá, que tem lá do Oriente Médio, ou mesmo o primo do Covid, que é o vírus da SARS, já existia uma discussão sobre se a gente poderia usar o corticoide, sendo a dexametasona ou outro corticoide dessa mesma classe, para esses pacientes. Então, a gente já sabia que esses pacientes têm uma inflamação significativa, principalmente os pacientes que têm a doença mais grave, e nesse sentido, dessa inflamação, um remédio anti-inflamatório como o corticoide poderia funcionar combatendo essa inflamação e, consequentemente, reduzindo os sintomas e melhorando a evolução clínica do paciente. Só que até o momento não existia nenhuma comprovação técnica mesmo, baseada em um estudo, uma pesquisa científica bem realizada, que fosse capaz de dizer que o corticoide teria efeito nesses vírus e principalmente no Covid. Se não tinha nem nos outros vírus, também a gente não tinha nenhuma sugestão de benefício no Covid, até que saiu um trabalho feito na Inglaterra, né, o estudo chamado Recovery, que mostrou que o corticoide teria um benefício para as formas mais graves, né, do Covid-19. Então, nesse estudo Recovery, só obteve benefício diminuindo o risco de morrer quem recebeu o corticoide, mas estava internado no hospital, precisando de oxigênio ou na UTI, em ventilação mecânica, com queda da oxigenação, com queda da saturação de oxigênio. Então, esses foram os únicos grupos que demonstraram benefício da utilização do corticoide. Não faz sentido a gente usar corticoide para o paciente com um quadro de Covid leve, ou seja, aquele que está internado no hospital, mas não está precisando de oxigênio, ou ainda aquele que está em casa com Covid-19, não faz sentido você usar corticoide para esses grupos, porque aí você vai ter um risco maior de malefício dos efeitos colaterais do corticoide sem um benefício claro. Então, tomar corticoide para prevenir Covid não faz o menor sentido e nem tomar o corticoide quando você está num quadro clínico leve. Se o quadro clínico piorar, se for evoluindo com piora, aí sim faz sentido você usar a dexametasona, usar o corticoide como tratamento. Uhum.
Agora, doutor Luciano, a gente percebe que a cada período aparecem novas esperanças no tratamento da Covid, né? A gente percebe também que em cada fase da doença que tem alguma resposta com algum medicamento. Por exemplo, a dexametasona agora, como você falou, né, para pacientes graves, já em ventilação mecânica. Esse é o grande desafio dos pesquisadores, dos médicos, dos intensivistas, saber o que é apropriado para cada fase da doença? Exatamente. Então, a doença ela tem um comportamento que a gente chama, tem duas fases, é bifásico, né? Então, os primeiros 4, 5, 6 dias parece muito com uma gripe, né? Então, você tem aqueles sintomas respiratórios, nariz, tosse seca ou com algum tipo de secreção, mal-estar, dor de cabeça, etc. E aí, depois que você passa essa fase, alguns pacientes vão ter uns sintomas meio de fraqueza, de astenia, né? Querem ficar o dia inteiro deitados, sem ter uma grande capacidade de trabalho ou mesmo de levantar da cama, né? Tem uma dificuldade grande para isso. E outros vão evoluir com um quadro mais grave, porque aí vão ter o quadro respiratório mais característico, aquela falta de ar, a queda da oxigenação, a necessidade de oxigênio ou mesmo a necessidade de respiração artificial e a internação na unidade de terapia intensiva com o quadro clínico grave da doença. Então, faria sentido você pensar nesses medicamentos em talvez atacar o COVID em duas fases, né? Na primeira fase, que é essa fase da gripe, com um antiviral, né? E, por exemplo, um remédio que foi muito discutido, mas que aqui no Brasil a gente não consegue ter acesso, que é o Remdesivir, né? Esse medicamento é um antiviral que vai atacar principalmente nesses primeiros dias. Então, se você conseguir usá-lo com 5, 6 dias da doença, ele parece que encurta o tempo de evolução da doença e melhora o quadro clínico do doente. E outros tipos de medicamento, como, por exemplo, os corticoides, fariam mais sentido numa fase um pouco mais tardia da doença, depois do 7º, 8º, 10º dia, onde você já tem uma inflamação maior, porque no começo você tem muito componente do vírus atacando a parte respiratória alta do paciente, e depois você tem um componente de ataque ao pulmão e muita inflamação sistêmica. E quanto mais grave é o doente, mais inflamação ele tem, e o corticoide atua reduzindo essa inflamação. Então, por isso é que faz sentido você usar o corticoide só para os pacientes que têm mais inflamação, que são os mais graves, e nessa fase mais tardia, né? Depois do 7º, 10º, 12º dia da doença. Então, pensando nessas fases, faria sentido você usar. O problema é que a gente só tem remédios que funcionam no Brasil, pelo menos na fase tardia, que são os corticoides. O Remdesivir não tem disponível no nosso país, então a gente ainda não tem nenhum tipo de estratégia para fase aguda. Então, tudo que tem sido tentado, ivermectina, nitazoxanida, que é a anita, né, que é um outro medicamento, hidroxicloroquina, azitromicina, nenhum desses tratamentos tem eficácia comprovada em nenhuma das fases de Covid, muito menos na fase mais aguda, muito menos nos 3, 5, 6 primeiros dias. Pois é, você falou dos medicamentos que estão sendo usados atualmente no Brasil, né? Alguns, como o Remdesivir, não é possível utilizar aqui. O que tem sido feito nos hospitais de todo o Brasil, né? Qual é a linha que tem sido seguida para combater a Covid? Ainda falta aprovação de algum medicamento eficaz? O que falta para a gente avançar mais nessa questão? Olha, assim, uma coisa que precisa ser bem salientada é que a gente não tem, e muito provavelmente não terá, um remédio que seja capaz de curar o COVID, né? Medicamento, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Os medicamentos, o que eles fazem é reduzir o seu risco de morrer, que já é obviamente uma coisa muito importante, e também reduzir o tempo de duração da doença, que também é algo muito importante. Mas a gente não vai existir um medicamento que diga, eu tomei e me curei. Não tem risco nenhum mais. Então, para vírus, a gente não tem esse tipo de medicamento disponível, para nenhuma infecção viral aguda. Então, a gente não tem tratamento para dengue, a gente não tem tratamento para chikungunya, para zika, para febre amarela, para ebola, para nenhuma infecção viral aguda, a gente tem um tratamento que cure esse quadro. A gente tem simplesmente um remédio que melhore a chance do paciente
reduz a chance do paciente de morrer ou de ter uma evolução clínica desfavorável, ficar muitos dias doente, se sentindo mal, etc. Isso a gente tem. Tem para COVID e tem para gripe, por exemplo, né, que é o Tamiflu ou o Tamivir. Isso posto, que a gente precisa entender que o que faz diferença no tratamento do COVID é exatamente a gente consultar o profissional de saúde rápido, ser capaz de identificar o quadro clínico que está evoluindo com piora rápida e, a partir daí, internar esse paciente e ter um bom cuidado para ele, ou seja, um cuidado adequado, prevenção de complicações, né? Redução da incidência de complicações relacionadas com a permanência do paciente na unidade de terapia intensiva. Só isso já é suficiente para diminuir muito a chance do paciente morrer. Tanto é que nos bons serviços brasileiros e mundiais, mesmo pacientes internados na unidade de terapia intensiva, o risco deles morrerem por COVID é relativamente baixo. Agora, se ele está internado no UTI e não tem uma equipe adequada para cuidar do paciente, que os profissionais não são treinados adequadamente na terapia intensiva, não tem um número adequado de profissionais de saúde, aí o risco desse paciente vir a ter complicações e morrer é significativo. Então, enquanto a gente não tem um tratamento que cure o COVID, que provavelmente vai ser a vacina, vai evitar que a gente pegue a doença, né? Enquanto a gente não tem esse tratamento, a gente vai ter que usar os remédios que reduzem o risco da gente morrer, mas principalmente a gente vai ter que usar a boa medicina, que é o que a gente chama de terapêutica de suporte, que é manter o paciente vivo, com os sistemas do organismo dele funcionando, então, respiração artificial, remédio para normalizar a pressão, diálise se precisar, o que a gente chama do cuidado geral da terapia intensiva para manter o paciente funcionando antes deles virem a ter quaisquer complicações relacionadas ao COVID. Então não adianta, né, as pessoas pensarem assim, nossa, precisa vir logo um remédio para a cura da COVID. A questão é, precisamos chegar à vacina. É isso? Muito provavelmente, muito provavelmente. A gente dificilmente vai ter um remédio que cure o COVID. Dificilmente vai ter. A gente não teve para nenhuma infecção viral. A gente muito provavelmente vai ter remédios que reduzam o risco do paciente morrer, mas vão reduzir, de 25% para 20%. Ainda assim, vai ter 20% dos pacientes que provavelmente vão ser os mais idosos, com alguma doença crônica, que ainda vão ter um risco alto e vão morrer por conta do COVID, com remédio ou sem remédio. Entendeu? Então, o que resolve a vida desses pacientes é a vacina. Então, é evitar que eles desenvolvam o COVID nesse contexto. Uhum. Doutor Luciano, a gente começou, né, com essa luta toda em janeiro, fevereiro, aqui no Brasil, né? De lá até agora, né? Já vamos aí num tempo que parece não ter fim. O que você considera que os profissionais de saúde brasileiros, pesquisadores, médicos, todas as pessoas que estão aí batalhando nessa luta, o que você considera que a gente já avançou, que o Brasil já avançou em relação a atendimento, tecnologia, descobertas? O Brasil, assim, está tendo muita dificuldade em controlar a pandemia, né? O Brasil está evoluindo com a pandemia, né? A doença brasileira está sendo super arrastada, né? Começou em março, a gente já está em julho praticamente, e a gente tem lugares que já estão caindo do pico, né? E outros lugares que estão entrando no pico agora da pandemia. Então a gente tem uma distribuição desigual, o que acontece também muito frequentemente. Isso não é privilégio do Brasil, isso acontece muito frequentemente quando os países são grandes. Então, nos Estados Unidos a gente está vendo isso. Bombou de caso em Nova York há alguns meses atrás, agora Nova York reduziu, a Califórnia está lotado de casos, Texas está lotado de casos, então outros lugares estão começando a ter casos e isso também, essa distribuição desigual acontece no nosso país também. O que eu acho que a gente está de vantagem em relação ao que a gente tem visto no Brasil é que os profissionais começaram a entender que não adianta a gente querer achar que algum medicamento vai ser capaz de matar o coronavírus e curar o COVID. Então, se por um lado, durante o começo da pandemia, muita gente estava prescrevendo medicamentos tipo hidroxicloroquina, azitromicina, do ponto de vista de remédio, né, muito médico estava prescrevendo isso, hoje, com a evolução da pandemia e com o conhecimento que se incorporou, a gente já viu que esses medicamentos diminuíram a sua prescrição. Então,
a gente precisa entender que no cenário de uma pandemia como essa, a melhor terapêutica possível para o paciente é aquela terapia que é baseada no que a ciência é capaz de nos fornecer. Então, se não for baseada na ciência, não adianta tentar opinião, não adianta tentar mandracaria, digamos assim, como a gente brinca, ou feitiçaria, tirar um remédio da cartola e achar que funciona, porque eu vi 2, 3 pessoas que eu dei e que as pessoas melhoraram. Isso não faz sentido do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, tá? Então, é isso que a gente precisa avançar ainda mais. Já tivemos algum avanço, mas ainda é um terreno fértil para os aproveitadores e os propagadores de fake news. Descobri a cura para o Covid, aí publica no grupo de WhatsApp, todo mundo compartilha, né? Ainda tem um campo infelizmente, ainda tem um campo muito fértil para isso, e é isso que a gente vem tentando combater cada vez mais com ciência. O Brasil também, para complementar a resposta, é um dos países que está sendo capaz de responder com ciência à pandemia. Então, eu faço parte de um grupo de pesquisadores, né, composto por hospitais de excelência no Brasil e institutos de pesquisa, que têm realizado estudos, como, por exemplo, a gente está estudando a dexametasona em Covid, a gente estudou a hidroxicloroquina e a azitromicina em Covid, a gente está estudando outras alternativas, anticoagulantes, por exemplo. Então, o Brasil vai ser capaz de fornecer informações super importantes para o tratamento desses pacientes com Covid assim que os nossos estudos forem finalizados. E poucos países foram capazes disso, né? A China conseguiu alguma coisa, os Estados Unidos conseguiram publicar, estão conseguindo realizar estudos, a Inglaterra e o Brasil. Mesmo a Itália, a Espanha e a França, países super tradicionais do ponto de vista de pesquisa e de ciência, o caos lá foi tão grande que eles não conseguiram produzir artigos científicos de qualidade no cenário do Covid, e a gente no Brasil está conseguindo. Então, isso é realmente um motivo de orgulho para nós, enquanto brasileiros e enquanto cientistas, durante essa pandemia toda, né? Durante essa confusão toda que a nossa vida está inserida. Doutor Luciano, para a gente encerrar agora, você falou em relação à Itália, né, que foi uma luta muito grande, foram muitos casos que o país até não conseguiu, de alguma forma, né, avançar muito na pesquisa. A gente aqui no Brasil, então, pelo panorama que você nos deu, está em vantagem, está batalhando, está trabalhando. É um momento, então, para a população entender que precisa se cuidar para dar tempo até para a ciência também trabalhar? Sem dúvida. Então, mesmo em lugares que já estão começando alguma retomada, né, essa retomada ela tem que ser cuidadosa, né? Tem que ser com um número muito menor de pessoas do que estava se acostumado, a gente estava acostumado no período pré-pandemia, e todos os momentos que as pessoas puderem evitar de sair à rua e puderem se manter em casa é importante. Então, a gente tem visto ultimamente pessoas na praia, pessoas nos parques, pessoas em aglomeração. Tudo isso aumenta a nossa chance de desenvolver daqui a 15, 20 dias novos episódios da pandemia, e a gente tem que voltar tudo para trás. Vou ter que voltar à quarentena, voltar a fechar o comércio, fechar todas as instituições. Então, é importante que as pessoas entendam que a gente ainda está numa fase de muitos casos. Mesmo em lugares onde diminuiu o número de casos, ainda são muitos casos, ainda são muitas mortes. Hoje é dia 23 de junho e eu acabei de ver na reportagem que hoje foi o maior número de mortes em São Paulo por Covid-19. Né? Então, a gente ainda tem um rescaldo, digamos assim, de muitos casos e de muitas mortes no Brasil inteiro. Então, infelizmente, ainda não. A gente sabe que está todo mundo cansado de ficar em casa 2, 3 meses o tempo inteiro, mas ainda não é o momento das pessoas retomarem as suas atividades habituais, e isso vai ser logo, mas ainda não é o momento. Em relação à vacina, né? Ainda precisamos de tempo também, não é nada assim de uma hora para outra, não, né? Não, ainda não, assim, a expectativa é que a gente tenha vacina disponível no começo do ano que vem, no final desse ano, no melhor dos cenários, digamos assim. Porque as vacinas também seguem todo um protocolo, né, de testes em indivíduos saudáveis, depois em pessoas com risco, e a gente precisa confirmar 2 pontos, né, que a vacina é eficaz e que ela é segura. Não adianta a gente ter uma vacina
que consiga combater o coronavírus, mas que cause um monte de efeito colateral em um monte de gente, né? Então, a gente precisa ter esse balanço bem adequado e isso ainda vai demorar um pouco. A gente está conseguindo correr muito com muitas coisas em ciência nos últimos meses, né, desde o começo da pandemia. Mas ainda é um tempo razoável para a gente poder voltar ao normal. Ainda precisaremos usar máscara, evitar aglomeração, né, nada de cinema, nada de casa noturna durante um bom tempo, no meu entendimento. Doutor Luciano, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no canal Viva Mais. Tem algum recado que você queira deixar aí para as pessoas? Uma mensagem até de esperança, de mais cuidado, enfim, dentro de toda a sua experiência nesses estudos, cuidando de pacientes ali de perto, né? Você também é intensivista, então está vendo Sim. tudo bem de perto, sabe que isso se trata de um assunto muito sério, que as pessoas têm que levar a sério, né? A mensagem final é que realmente a gente vê que tem muitas pessoas que não estão levando a sério esse contexto da pandemia. E se essas pessoas tivessem a oportunidade de ir com a gente na terapia intensiva, né, numa UTI, e ver o que está acontecendo nas UTIs do Brasil inteiro, essas pessoas provavelmente desenvolveriam a empatia, ou seja, conseguiriam entender o que essas pessoas que estão internadas na UTI e os seus familiares estão passando. Porque realmente é uma doença muito grave que pode gerar um risco grande do paciente morrer ou de ter sequelas, né? Você imagina o que é você estar numa UTI, mesmo que você não esteja no respirador artificial, você está lá recebendo oxigênio, sozinho, todo mundo ao seu lado, parecendo um astronauta, todo encapotado com isso, com máscara facial, com a máscara N95, que a gente chama, aquela máscara específica, com avental, todo com gorro, sem você ter nenhuma capacidade de interação, sem você poder interagir com seus familiares. Caso você morra, seus familiares não vão poder te fazer um velório adequado, né? Não vão poder abrir o seu caixão. Realmente é uma situação super complexa, super delicada e seria importante que todas as pessoas entendessem realmente o contexto que a gente está vivendo. E se elas compreendessem, muito provavelmente a adesão às regras de distanciamento social e a quarentena seria muito maior. Então, acho que essa é a mensagem que precisaria ficar. Realmente, todo mundo precisa se cuidar porque essa doença é super grave. Então, tá aí o recado, né? Muito obrigada mais uma vez, doutor Luciano, e sucesso, mais sucesso ainda no trabalho de todos vocês. Eu que agradeço. Obrigado.